Saudações pessoal, tudo bem? O caso de hoje é um daqueles casos que ele vem do nosso interior, dos nossos interiores, do nosso Brasil. E não é um caso que ele não está envolto em nenhuma história de lobisomem, muda sua cabeça, mas parece que é mais uma história saída diretamente de um filme ou uma série de ficção científica. Nós vamos usar um pseudônimo de Geraldo para o nosso protagonista de hoje. E essa história volta ali em meados dos anos 80, 90, quando o Geraldo estava vendo televisão e ele estava assistindo o filme Predador. Atenção para esse detalhe. No filme ele viu uma figura de uma criatura alienígena que usava um disfarce de invisibilidade entre a vegetação, e essa imagem deu um gatilho no Geraldo que trouxe à tona algumas lembranças de uma experiência que foi vivida por ele há mais de 10 anos atrás, ou seja, mais de 10 anos antes de ver esse filme. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Em um sábado qualquer de 1973, Geraldo, então com 18 anos, foi caçar com um amigo, Eli, em uma mata no distrito de Maracangalha, em São Sebastião do Passé, cerca de 58 quilômetros de Salvador, na Bahia. Eles saíram pela manhã, levando espingarda, cartucheira, facas, e também carregavam um anzol e linha para pescar em um dos braços do rio Joanes. Se a caça não desse boa, né? Se a caça não fosse produtiva, eles pescariam. Então, sendo pouco proveitosa, a busca na mata Mucuri já estava tediosa e já passava de meio-dia, a julgar pelo sol. O sol já estava a pino, quando decidiram caminhar em direção ao rio. Geraldo e Eliomar ouviram um barulho forte, parecido com um liquidificador, só que muito potente. Abre aspas. Que diabos que é essa zoada, hein? É avião? Um perguntou para o outro assustado. Foi então que saíram da mata e, perto de uma área de pasto, tiveram uma grande surpresa. A uma distância de cerca de 10 metros, viram um veículo discoide pousado no mato. Parecia feito com dois pratos invertidos sobrepostos, com uma antena em cima. Era do tamanho ou um pouco maior do que uma carreta, ou seja, provavelmente tinha mais de 20 metros. Não tinha letras, nem números, nem janelas. Geraldo era torneiro mecânico de uma usina próxima, então ele prestou bastante atenção nas 3 pernas que saíram do objeto e fincaram no chão. No centro dos 2 pratos havia uma faixa de 1 metro de largura que tinha luzes e praticamente todas as cores piscavam e giravam ao mesmo tempo. Então a dupla começou a lacrimejar e sentir a boca seca e ardência nos pulmões quando respiravam. Então provavelmente eles estavam sob influência de radiação, né? Tendo como referência esses sintomas aí e a proximidade que eles estavam, né? Cerca de 10 metros. A temperatura tinha subido muito acima do calor normal do início da tarde. O cheiro era insuportável e a sensação de fraqueza e desmaio. Aí são mais sintomas que a gente pode relacionar à radiação, né? Com muito medo, a dupla permaneceu escondida. Foi então que viram uma porta se abrindo como se fosse sanfonada. Em posição frontal, Eli conseguiu perceber um imenso painel de luzes coloridas no interior do veículo. Com alguns minutos, uma criatura de forma humana, mas com uma inconcebível constituição de vapor, desceu pela abertura. A aparência era bem parecida com a camuflagem do vilão do filme Predador, que Geraldo, né, só assistiu 20 anos depois. A criatura trazia na região acima dos quadris um cinto de luzes coloridas. O ser
abaixou para colher pedras e plantas. É um comportamento bem padrão também de avistamentos dessa época, né? Essa coleta de materiais. Outra criatura semelhante saiu da nave e se posicionou como sentinela. Levavam um instrumento pontiagudo comparado com um arpão eletrônico, que, por causa da forma transparente do condutor, parecia estar flutuando. Ou seja, né, ele estava com a roupa camuflada, praticamente ali, né, se mesclando com o ambiente, como se estivesse invisível, e estava segurando uma lança, um arpão. Só que, como você não conseguia ver diretamente o ser, o arpão tinha a impressão que estava flutuando no ar. Eli ainda viu um terceiro tripulante no interior, o que é bem comum também, né? Essa formação de 3 a 4 seres, né? Geralmente um faz a pesquisa, um faz a guarda e o outro fica na nave ou no transporte. Geralmente são 3 ou 4 fazendo essas atividades, essas tarefas. Após o que pareceram ser 3 minutos de exploração, o que estava mais avançado, fazendo a coleta, retornou para a nave. O sentinela recuou, a sanfona fechou e iniciou a rotação do anel central da nave, aquele cheio de luzes, né? Começaram a girar novamente. A operação provocou uma forte ventania, um pequeno turbilhão arrastando galhos de árvores, folhas, areia, tudo pelos ares. Simultaneamente, o zumbido infernal fez com que os dois amigos levassem a mão aos ouvidos. Depois de se elevar uns 2 metros, as garras foram recolhidas e 10 metros acima do solo, o objeto fez uma manobra e sumiu como um raio. Um outro comportamento muito padronizado é esse, né? A nave levanta, recolhe o trem de pouso quando ela tem um trem de pouso e faz uma curva em direção ao céu ali numa velocidade que nem pode ser medida, né? Digamos assim. Tanto que eles comentaram que parecia um raio. Imagino que ao piscar de olhos, né, aquela outra referência, né, com questão de segundo ali, ela sai do ângulo de vista. E ao contar essa história lá no lugarejo onde eles moravam, a dupla recebeu muitos comentários, né, que os dois tinham utilizado drogas, fumado maconha, e apesar de que deles declararem, né, que eles eram caretas e nem conheciam essa droga, no dia seguinte, Geraldo percebeu que um trator tinha sido mandado para revirar a terra no local do pouso e apagar as marcas do capim queimado. A ordem do dono da usina que ele trabalhava, que foi de que ninguém poderia comentar esse caso lá, senão seria mandado embora. Então, provavelmente esse território que eles avistaram era da própria usina onde eles trabalhavam lá, com o nome de 5 Rios. No ano de 2002, então com 47 anos, Geraldo relembrou o ocorrido. Ele era casado e tinha um casal de filhos e não gostava de lembrar o caso. Acreditava que sempre estava sendo observado, né? Ficou com aquela impressão ali de que sempre tinha alguma coisa próximo atrás dele. Abre aspas, sinto como se algo me chamasse para voltar naquele local sozinho. Eu tenho muito medo, não volto ali de jeito nenhum, fecha aspas. Ao contrário dele, que conseguiu constituir família e ter uma vida relativamente tranquila, o seu amigo Eli teve um destino mais trágico, né? Após a experiência lá na mata, ele desenvolveu um comportamento de se trancar no quarto a cada 3 meses para beber e fumar um fim de semana inteiro. Então ele ele ficou recluso, né? Se entregou aos vícios, digamos assim. E ele tinha episódios de delírio ali por conta da embriaguez. E ele dizia não saber explicar as razões do porquê que ele fazia isso. E menos de 1 ano depois, ele cometeu suicídio, ele tirou a própria vida. E nem o seu amigo, né, o Geraldo, conseguiu entender o porquê, né? Então, o caso termina aqui, tá, gente? Então,
é interessante a gente observar que foram duas pessoas que passaram pelo mesmo fenômeno e foram dois desdobramentos de comportamento completamente diferentes, né? O Geraldo ficou com medo, sim, né? Depois de ter passado e ter lembrado que passou pela situação, não voltou mais ao local, mas se casou, teve família. Já o seu amigo Eli, ele teve ele não conseguiu tratar, digamos assim, essa situação, né? Que culminou em vícios que culminou no suicídio posterior. Então é importante a gente ressaltar sempre, né, e parar de romantizar essas situações onde pessoas são abduzidas, pessoas são feridas por conta do contato, né, porque é uma tecnologia que a gente não conhece, é uma radiação ou um campo energético magnético ali que a gente não conhece, não sabe os efeitos no nosso corpo, nem no nosso psicológico. Nesse caso, né, ele teve essa complicação aí, né, foi ao extremo, digamos assim, mas é importante para a gente parar de romantizar o contato, parar de romantizar essas tecnologias, essas inteligências que a gente não conhece e não sabe o que eles são, né, nem o que eles estão querendo aqui. A verdade é essa. Mas esse é um caso curto, mas é um caso muito interessante que eu queria trazer para vocês. E é um daqueles casos que ninguém nunca fala sobre ele, né? Esse caso Maracangalha, que aconteceu ali, né, no meados dos anos 73, em São Sebastião do Passé, a cerca de 58 quilômetros de Salvador, na Bahia. E fico me perguntando sempre, né, quantos casos desses devem ter por aí do nosso interior que a gente não sabe, né, das nossas roças aí, dos nossos interiores bravos do Brasil. Hoje os interiores estão mais tecnológicos, né, mas ainda nos anos 70, né, a gente tinha muita escassez de tecnologia, de recurso, de própria iluminação, energia elétrica parabólica. Então essas comunidades eram mais assoladas por essas visitas, por esses seres. Então fica aqui mais um caso legal para a gente conhecer e debater futuramente. Manda para aquele amigo seu que gosta de ufologia também, que não conhecia esse caso, tá? Peço aí carecidamente, quem puder dar uma força curtindo e compartilhando o canal do YouTube também. Tem muitos casos lá, tem muitos documentários, tem documentários inteiros lá com mais de 1 hora de duração, então tem muito conteúdo para ser consumido lá também. Eu espero que vocês gostem, beleza? Não esqueçam de curtir, porque tem o TikTok do podcast também. E vou deixar um convite para vocês aqui. No dia 12 de julho, eu estarei dando uma palestra sobre ufologia em BH. Os detalhes vão estar lá no Instagram do Projeto Contato Podcast, tá? Então, vai ser uma palestra que o Pacatini vai lançar a nova edição do livro do Incidente Varginha. Eu vou estar falando uma palestra, eu vou ter um momento lá, uma palestra com o Jackson Camargo do Fenômeno. A gente vai falar sobre justamente esses casos, os casos mineiros, né, que eu tenho um certo foco aqui no podcast também. Então, vai ser um dia muito interessante. Se não me engano, começa depois do almoço e vai até a noite. Então, vai ter lojinha para compra de itens de ufologia, vai ter momento de autógrafo do livro do Pacatini, vai ter a palestra lá sobre casos mineiros. Então, anota na agenda aí, dia 12 de julho, no centro de Belo Horizonte. Vai ser um sábado, não percam, vai ser sensacional, tá? Quem tiver oportunidade de ir lá conhecer, né, algumas dessas pessoas que fazem a ufologia acontecer, tirar umas fotos, né? Vai ser bem interessante, além de adquirir o livro, né, do Pacatini, que eu particularmente estou bastante interessado e faço questão de ter o meu autografado por ele lá. Dá mais um abraço no meu amigo Pacatini. Então, galera, é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e aguardo vocês no próximo caso. Valeu!